Bem-vindo à nossa segunda videoaula da Mesa Radiônica Liberdade. E agora nós vamos falar o que é radiônica. A radiônica é uma ciência alternativa que pode diagnosticar as doenças e tratar de forma energética semelhante às ondas de rádio. O conceito da radiônica surgiu no início da década de 1900 pelo Dr. Albert Abram, médico de São Francisco, nos Estados Unidos, que se tornou milionário com os instrumentos da radiônica que ele próprio fabricou. Os gráficos da radiônica proporcionam a limpeza, o equilíbrio, a transmutação e a harmonização dessas energias nocivas, mudando o padrão vibracional do contexto trabalhado ou do ser humano, podendo ter insights, lembranças, sonhos e emoções completamente diferentes do que estava habituado, indicando uma mudança deste padrão. Então, a radiônica ela tem a intenção do quê? De mudar esse padrão vibratório, de proporcionar um contexto diferente quando o nosso cliente ou quando nós abrimos a mesa para nós. Ela tem a condição de nos proporcionar o bem-estar, a harmonia, a paz, a plenitude. O que é a geometria sagrada? São símbolos com determinadas formas geométricas que pode ser encontrada na natureza, também associada a crenças de Deus, e foi muito utilizada no projeto de construção com estruturas religiosas e algumas vezes considerada sagrada. A geometria sagrada é a chave para a iluminação, onde se usa essa ferramenta para recuperar seus efeitos benéficos sobre nossa saúde física e emocional, reequilibrando nosso organismo, nosso processo de crescimento e de evolução. Então, a geometria sagrada, ela vai trazer o quê? A nossa conexão com o Pai Divino, com o Divino Protetor. Ela mostra para nós aonde nós precisamos mudar, fazer de forma diferente, para que nós possamos ter o bem-estar da saúde física e emocional. O que é espiritualidade? Todo ser humano ocupa um corpo, experimentando a sua vida no planeta, e é neste lugar que aprendemos nossas lições, com o intuito da evolução, para que possamos atingir a iluminação de ascensão espiritual, ou seja, o domínio das lições que nos são oferecidas. Isso poderá levar mais de uma vida. Assim trazemos das nossas células as memórias genéticas e o eu da alma, que deseja o retorno para encontrar os mesmos tipos de pessoas, vivenciando situações semelhantes, a fim de revivermos o desafio e a questão não resolvida, para que possamos resolver e retornar à casa do Pai, à casa de Deus. A projeção da nossa consciência é manifestada para a matéria, porém muitas pessoas não conseguem acessar a quietude interior. No entanto, quando podemos nos libertar, superando nossas resistências, nos entregamos à nossa própria energia, conhecida como ego. É definida como uma proteção humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos, dando um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Então, a espiritualidade, aqui dentro da Mesa Radiônica Liberdade, ela vai trabalhar com essas memórias genéticas, trazendo para nós a nossa conexão com o Pai Divino, preparando nós para o retorno da casa do Pai. Então, o intuito da espiritualidade dentro da Mesa Radiônica Liberdade é que quando nós abrimos a mesa, nós limpamos, equilibramos e transmutamos toda a manifestação divina dentro do propósito divino, para que nós possamos retornar à casa do Pai, cumprindo a nossa missão aqui na Terra. E agora nós vamos falar de como funciona a radiestesia e a radiônica juntos, dentro da Mesa Radiônica Liberdade. Tudo que está ao nosso redor é energia. Existe uma série de fatores que acontecem no plano invisível, chamados de energias sutis. Essas energias nos envolvem e muitas vezes acabam bloqueando, atrapalhando o andamento da nossa vida. Temos a visão de que essa energia são emitidas somente por pessoas. Porém, objetos e ambientes à nossa volta emanam a sua própria vibração energética. Podemos perceber isso através de algumas energias do nosso dia a dia. Por exemplo, quando queremos vender um carro, alguma coisa pode acontecer com o carro e não querer mais funcionar, e você precisar levar ao mecânico. Aí você pode pensar, logo agora que eu queria me livrar deste carro? Podemos dizer que parte dessa energia é o bloqueio energético que foi criado e como as coisas foram feitas.
A radiestesia e a radiônica nada mais é do que uma técnica que auxilia a conversa com o invisível, onde a radiestesia detectará a energia sutil e a radiônica equilibrará, transmutará e limpará com a ajuda do pêndulo e os cristais. Então percebam que algumas vezes ou sempre não é somente a energia do outro ser humano que vai trazer esse desequilíbrio para nós. Energia de objetos, energia de matéria também traz isso. Um exemplo bem simples, você recebe de presente um objeto para enfeitar a tua sala e aquele objeto tem uma energia pesada, porque naquele objeto passou primeiro pela mão de um fabricante e a gente não sabe quanta ilha tinha na mão daquele operário. Segunda proporção que pode acontecer, quem te deu de presente aquele objeto, que pegou naquele momento como uma questão de obrigação de te dar o presente e largou a ilha dele ali, e aquele objeto traz para tua casa uma desarmonia. Percebe que nós podemos trazer essas energias invisíveis próxima de nós, sem nós imaginarmos? A radiestesia vai identificar isso e a radiônica vai auxiliar para que a gente possa limpar essas energias, transmutar e equilibrar elas. O nosso corpo e a nossa aura. Todos nós temos o nosso corpo e a nossa aura, que podem ser definidas como uma concha de luz, no centro da qual evolui o indivíduo. Ela o envolve em uma radiância colorida, ou mais ou menos extensa e dinâmica, conforme o estado de alma e de saúde do ser humano. O corpo mental, astral, físico, são os elementos de manifestação e contato do espírito com a matéria, em suas diferentes dimensões. No entanto, o nível da consciência do homem colhe impressões oriundas de várias dimensões. O ser humano, psicologicamente falando, é um baril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento, se não aprender a cultivar o controle emocional. Então, o nosso corpo, ele trabalha junto com a nossa áurea. Ambos estão conectados, ambos estão ligados. Para você saber como que é a nossa áurea, se você não tem essa visão mais aprofundada, como eu também não tenho essa visão mais aprofundada, porque tem pessoas que são mais perceptivas ao campo áureo. Elas conseguem ver a vibração de energia do ser humano. Eu não consigo. Se você não consegue também, faça como eu, a técnica de poder identificar a áurea. Você vai pegar o seu dedo, vai colocar em uma parede branca, próxima à parede branca, e ele vai projetar à volta dele, ele vai projetar na volta dele um plasma, na volta dele uma aura. É que nem fosse uma vibração de ângulo. Essa vibração de ângulo é a nossa aura. Claro que nós vamos ver o que é a aura aqui, colocando o nosso dedo próximo a uma parede branca. Eu consigo olhar a minha áurea, só que a minha áurea vai ser num tom assim bem transparente, mas a gente consegue identificar a áurea. Então, se você não tem essa habilidade de poder olhar o humano para ver a sua áurea, faça como eu, para poder conhecer o que é a áurea. Coloque seu dedo próximo a uma parede branca que você vai perceber o que é a áurea. A áurea consiste em 7 camadas que correspondem aos 7 chakras. Cada camada tem a sua própria frequência original, podendo haver desequilíbrio. A cor e o tamanho da áurea varia dependendo da saúde física e emocional da pessoa. Auras mudam o tempo todo de acordo com o humor da pessoa e do ambiente. Por exemplo, aqueles com pensamentos felizes e positivos têm a aura mais ampla e brilhante, enquanto aqueles com pensamentos negativos e tristes têm a áurea menor e desbotada, aura negra. Então, aqui nós temos a imagem do nosso lado esquerdo do corpo com as 7 camadas de áurea. É essa aura que vai trabalhar na mesa radiônica Liberdade. Então, ela vai, além de trabalhar para o ser humano, o corpo físico vai trabalhar as camadas de aura. Do nosso lado direito, nós temos 2 imagens bem bacanas que a gente vai comparar. A aura conturbada,
antes de haver o processo de limpeza, e a aura harmonizada após o processo de limpeza. Podemos dizer que a aura conturbada do cliente antes de abrir a mesa e a aura harmonizada do cliente após abrir a mesa radiônica Liberdade. Então agora eu vou falar um pouquinho do corpo físico, espiritual, mental e emocional. Então o corpo físico representa o elemento terra e está sempre dependendo do que se passa no corpo etérico, pois ao limpar esses, podemos libertar de amarras e de tudo aquilo que já fizemos impedindo o nosso processo de crescimento. Então no corpo físico, nós vamos, através da mesa, limpar as amaranhas para impedir que elas cresçam mais do que ela já está, para que impedir que elas continuem e torne algo muito mais pesado de se levar dentro da nossa vivência quanto ser humano nesse planeta. O corpo espiritual representa o elemento fogo e é semelhante ao nosso corpo físico. Este corpo tem átomos permanentes, porém nós não conseguimos lembrar das nossas origens, mas trazem memórias do subconsciente de karmas registrados de outras vidas. Então, no corpo espiritual, nós vamos trabalhar o nosso subconsciente para limpar esses registros de karmas que nós trazemos de outras vidas e algumas vezes nós nem sabemos, ou melhor, na maioria das vezes nós não sabemos. Poucas vezes nós temos alguns insights que traz lembranças do corpo espiritual. O corpo mental representa o elemento ar, sendo a forma a mais parecida com o humano. Neste corpo é guardado todos os nossos pensamentos e ideias, tornando-se por vez muito sobrecarregados, originando dores, tremores e outros sintomas, devido ao excesso do trabalho mental. Então aqui nós iremos trabalhar o nosso corpo mental, para que todos esses pensamentos negativos deixem de ser alimentado, tornando pensamentos positivos. O corpo emocional representa o elemento água e é o maior de todos os corpos em forma oval. Neste corpo sentimos tudo, desde as vibrações mais densas, mais baixas, até as mais maravilhosas, quando nos encontramos bem conosco próprio e com aquilo que nos rodeia. Então aqui é o corpo emocional. Nós temos essa vibração de estar sempre neste corpo emocional. Só que algumas vezes esse corpo emocional vai trabalhar para minha desarmonização, trabalhando para minha tristeza. E a mesa vai trazer o quê? Vai trazer esse alavancar para a minha felicidade. Então aqui nós podemos trabalhar os 4 corpos dentro da mesa radiônica Liberdade. O corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental e o corpo emocional. E agora encerramos mais uma videoaula dos nossos estudos da mesa radiônica Liberdade e nos vemos na próxima aula. Namastê!